Bom dia, irmãos. Quero convidar os nossos elegantes seminaristas e os jovens para saírem nas suas aulas, respectivas aulas, né? Jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Enquanto os nossos jovens e adolescentes saem, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo 2. Nós leremos os versos 16 e 17. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versos 16 e 17. E eu convido você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, a manter esse texto aberto enquanto há a exposição, durante a aula de Escola Bíblica Dominical. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Até aqui. Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de, nesse domingo, mais uma vez, logo pela manhã, abrir as Escrituras Sagradas, meditar a respeito, ó Deus, meditar a respeito da Tua Palavra, nos reunirmos aqui como povo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque de fato é um grande privilégio para nós. Porque nós sabemos que muitos crentes espalhados pelo mundo não têm esse privilégio que nós temos aqui, ó Deus, no Brasil, aqui em Indaiatuba. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos de maneira especial também, ó Deus, por esse texto das Escrituras Sagradas, que foi inspirada pelo Senhor para alimentar, ó Deus, o teu povo. E esse é o meu pedido nessa manhã, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor esteja iluminando, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor nos alimente, ó Pai, através desse texto, que possamos de fato ouvir a voz do Senhor e sermos alimentados pelo Senhor para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero começar a aula fazendo uma pergunta para você que está aqui no templo e para você que nos acompanha pela internet. Como que está a sua vida com Deus? Hoje, dia 4 de setembro de 2022, se você fosse fazer uma autoanálise a respeito da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, como essa vida estaria, ou como ela está? Como está o seu relacionamento? Hoje você diria que você está próximo do Senhor? Você está próximo de Deus? Você pode dizer com toda a convicção hoje que você confia em Deus em todas as circunstâncias? Que Deus de fato é o seu Deus? Existe alguma área da sua vida em que você tem pecado, desobedecido a Deus, desonrado a Deus, de alguma forma recorrente? Onde você tem sido infiel para com Deus? O texto que nós vamos estudar nessa manhã, irmãos, ele trata de um tema muito importante, muito especial, que nos traz muita segurança. Ele fala que o nosso Deus, o Deus que nós estamos cultuando nesse momento, o Deus que nós estamos adorando nessa hora, Ele garante um futuro glorioso para mim e para você que somos cristãos. Apesar de nós. Apesar das nossas mazelas. Apesar dos nossos pecados. Como nós vimos na semana passada, irmãos, Israel
ele havia rompido, né, com o Senhor. Ele havia quebrado a aliança com o Senhor. E o povo, então, estava se prostituindo com falsos deuses. Eles estavam adorando a falsos deuses. Veja o que diz a palavra do Senhor aí, no verso 2, que nós acabamos de ler. No verso 2, isso, do capítulo 2. É que nós não lemos, né? Nós lemos o 16 e o 17. Mas a palavra do Senhor diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Então veja que interessante, como nós vimos na semana passada, o reino de Deus, Israel tinha dividido em dois reinos, reino do norte, chamado Israel, reino do sul, com a morte, né, de Salomão em 931, e Oséias agora está profetizando nessa área. E o povo havia rompido então a aliança com o Senhor, ele estava se prostituindo com falsos deuses. E essa prostituição, ela se dava em dois tipos. Primeiro, a prostituição política. Como que se dava essa prostituição política? O povo de Deus, quando chegava em momentos de guerra, quando se levantavam os inimigos, em vez deles buscarem o socorro de Deus, em vez deles clamarem ao Deus Todo-Poderoso, eles buscavam fazer alianças com os povos pagãos. Eles faziam aliança, por exemplo, com a Síria, faziam aliança com o Egito e se esqueciam do Senhor. E esse é um tipo de prostituição política que o povo de Deus estava cometendo. Buscando socorro, a segurança não em Deus, o Todo-Poderoso, mas buscando a solução do seu problema em alianças, né, espúrias, alianças que não eram adequadas, que eram pecaminosas, inclusive. E existia um outro tipo de prostituição, que é a prostituição cultica. Eles começaram a buscar o socorro em outras nações e adorar a deuses de outras nações. Então, por exemplo, nós temos o deus Baal, que era o deus da colheita, da fertilidade. Então eles queriam ter uma boa colheita, então eles adoravam a Baal, porque ele é o deus da fertilidade. Então a colheita ia render, ia produzir frutos. Além disso, quando as pessoas queriam uma descendência, eles clamavam também a Baal. Então, esse povo de Deus, eles começaram a se prostituir com outros deuses e inserir no culto a Deus comportamentos que não eram adequados, que eram comportamentos pagãos. Abra aí no capítulo 4 de Oséias, versos 12 a 14. Veja o que o povo de Deus foi capaz de fazer. Então, hoje nós vamos falar, né, dessa prostituição cultica. Quando eles começam a inserir no culto a Deus elementos de culto de outros povos, dos povos cananeus, da adoração a Baal. E olha só o que diz Oséias 4, do verso 12 a 14. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Continua aí. Mas veja o nível de prostituição espiritual que o povo estava. Eles
negaram o Deus vivo, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, e começaram a adorar ídolos pagãos. No verso 13, ele continua: sacrificavam sobre o cimo dos montes e queimavam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Por quê? Na adoração a Baal havia as prostitutas, né, de culto. Eles usavam o ato sexual como uma forma de adoração a Baal. E o povo de Deus inseriu isso no seu contexto. Veja como era séria a situação. Verso 14: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Essa era a situação do povo. Prostituição, adultério espiritual. Então, eles não confiavam mais em Deus, tanto politicamente, buscavam alianças políticas, mas também na área cultica. Eles começaram a inserir, por falta de confiança em Deus, esses elementos de adoração pagã. E para ilustrar essa infidelidade do povo de Deus, o que nós vimos na semana passada? Deus chega para o profeta, para o homem de Deus, e fala assim: você vai casar com uma prostituta. Veja aí Oséias capítulo 1, verso 2, o Senhor diz assim no finalzinho do versículo: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ou seja, a vida conjugal do profeta seria uma ilustração da prostituição espiritual que o povo estava vivendo. Então ele não só falava para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar a iniquidade do povo, para mostrar a prostituição espiritual, o adultério espiritual que eles estavam cometendo, mas a própria vida do profeta era uma ilustração. Assim como Gomer, a mulher de Oséias, se prostitui, é infiel, o meu povo é infiel. O meu povo se prostitui com amantes. Quem são esses amantes? Os falsos deuses. Essa era a situação do povo. E agora, no capítulo 2, o Senhor faz um apelo aqui aos filhos dessa mulher infiel. O verso 2 diz: repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Ele repreende, ele chama os filhos a repreender a mãe. Repreendam a sua mãe, porque ela está vivendo de maneira sem juízo, maluca. Ela está vivendo em prostituições. O verso 3 e 4 dizem: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Se Israel não se arrependesse das suas prostituições, da sua idolatria,
o Senhor aqui promete, então, o castigo, a disciplina. A terra se tornaria como um deserto, vazia. Ou seja, ele está profetizando aqui o exílio. Vocês serão levados das terras que eu dei para vocês. Vocês serão exilados. A terra que eu dei a vocês ficará como um deserto, vazia. E por que isso? Por conta da desobediência, por conta da idolatria, por conta do pecado, por conta da prostituição, por conta do adultério espiritual. E nós vimos essa profecia se cumprindo em 722 a.C., quando a Síria chega e leva cativo, então, o reino do norte. Lembrando que Osés está profetizando principalmente sobre o reino do norte. Daí o versículo 5 diz assim, irmãos: pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E é interessante que quando um homem ele procura uma prostituta, é ele que vai atrás. Mas nesse caso não. É a prostituta que vai atrás dos seus amantes. O texto diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Tudo que é necessário são os meus amantes que me dão. Aplicando isso ao povo de Deus. Eles não agradeciam a Deus por tudo aquilo que eles tinham. Tudo aquilo que Deus havia dado a eles. Eles estavam atribuindo a dádiva de Deus a falsos deuses. A Baal, o deus da fertilidade. Percebe o nível de adultério espiritual, irmãos? Percebe a gravidade que está acontecendo aqui nesse texto? Essa mulher, que representa aqui o povo de Deus, buscava o socorro material em falsos deuses. A sua confiança não estava no Senhor. Em vez de agradecer a Deus pelas dádivas, louvava a falsos deuses. Eu quero fazer um parênteses, uma pausa aqui na aula, e perguntar como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de confiar no Senhor também, em diversas circunstâncias. Muitas vezes nós buscamos o socorro em pessoas, em partidos políticos, e nós acabamos idolatrando certas coisas. Quantas pessoas pregam mais o Lula do que a Jesus, mais Bolsonaro do que a Jesus? A salvação para o nosso país é esse aqui entrar, ou esse aqui entrar. A nossa confiança não está no Senhor, que dirige a história. Percebe? Então, irmãos, é possível que eu e vocês, e por isso a minha pergunta do começo da aula, a sua confiança realmente está em Deus, no Senhor de fato, no Deus de Israel? Quais são os ídolos que nós carregamos no nosso coração? Quais são os ídolos? Nós temos que
quebrá-los e jogá-los para longe, porque a nossa confiança deve estar apenas no Senhor. O verso 6 e 7 diz assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aqui o Senhor ele começa a disciplina dele. E o Senhor começa então a disciplinar o seu povo. E veja que a disciplina do Senhor é uma disciplina amorosa. Veja que exemplo de amor, veja o tamanho do amor de Deus. O povo de Deus é representado por uma prostituta que corria atrás dos seus amantes. Corria atrás dos seus falsos deuses. E agora, no verso 6 e 7, nós vemos esse Deus disciplinando, colocando espinhos e muros para que ela então não consiga ter êxito. Mas até essa disciplina é para o bem dela. Os espinhos e o muro é para que ela não consiga alcançar os seus amantes. Veja que como o nosso Deus é amoroso, como o amor de Deus é incondicional. Apesar desse povo, da prostituição desse povo, da loucura desse povo em buscar trocar o Deus de Israel por falsos deuses. Eu estava estudando esse texto e lembrei daqueles programas de auditório dos anos 80, né? Onde a pessoa fica com fone de ouvido lá. Daí a pessoa fala: você quer trocar esse carro 0 km por essa coxinha de rodoviária? E ele: sim. Lá eles estão com um tapão nos ouvidos, né? E muitas vezes nós, como povo de Deus, estamos com um tapão nos ouvidos e nos olhos, porque nós não enxergamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E a gente corre então para falsos deuses. Mas o Senhor é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, Ele é tão espetacular, que Ele nos disciplina cuidando de nós. Ele põe espinhos, Ele cerca, para que a gente não alcance essa idolatria. É isso que Deus está fazendo. É Deus quem está agindo aqui, irmãos. E Ele faz isso com um objetivo. Ele quer gerar uma frustração. E qual que é a frustração? Olha, eu estou tentando e não consigo. Daí ele está sendo tão penalizado, porque Deus, né, a gente vai ver no versículo 8, Deus vai pesando a mão, vai tirando uma coisa, vai tirando outra, e ele vai pensando assim: puxa, quando eu estava servindo o Deus de Israel, era melhor, então deixa eu voltar para o meu marido. Mas perceba como o povo é vil. Eles não voltam a Deus, o povo não volta a Deus por conta de Deus. É por conta da questão material. Igualzinho muitos hoje. Que buscam a Deus, o Deus de Israel, não por quem Deus é, mas por conta das bênçãos de Deus. Eu preciso estar na igreja para ser abençoado, para que eu possa ter trabalho, para que eu possa ser feliz, para que todas as áreas da minha vida sejam abençoadas. Não é o amor a Deus. Eles querem fazer uma barganha com o Senhor. Deus, eu fico aqui, eu sirvo o Senhor, eu não vou lá. Mas o Senhor me dá isso, me dá aquilo. E eu declaro. Eu não aceito isso. Eles estão lá pelas bênçãos de Deus, não pelo Deus da bênção. E é isso que está acontecendo, esse é o objetivo. E hoje
E veja o versículo 8 aí. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Irmãos, você prestou atenção nesse versículo? Tudo que eu tenho, irmãos, tudo que você tem, desde saúde a bens materiais, né? A própria fé que você tem, não foi você que... É Deus que te deu. Tudo que nós temos vem de Deus. E olha só o que esse povo estava fazendo, irmãos. Eles estavam usando as bênçãos, as dádivas que Deus dá, para construir ídolos para se prostituir. Veja o que diz o versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei prata e o ouro. Ou seja, tudo que nós temos é providência de Deus. E daí ele continua. Que eles usaram para Baal. Veja o nível de depressão espiritual em que o povo estava. E vocês acham que isso é possível hoje? Como que isso é possível hoje? Quando nós, por exemplo, não temos um coração grato a Deus por aquilo que Ele nos dá, e nós achamos que tudo que nós temos é obra das nossas mãos, por exemplo. Olha o que eu conquistei. Não é? Então, irmãos, é possível acontecer isso conosco. O verso 9 diz assim: portanto, tornai-me-ei e reterei a meu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Então olha só o que o povo está falando. Olha, Baal me deu isso, é meu, é meu. Daí Deus está falando assim, ah é? Você acha que é seu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o que é meu. É isso que o Senhor está falando. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, é meu, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que deviam cobrir a nudez. Ou seja, aquilo que vocês dizem que é seu e que foi atribuído por Baal, eu vou mostrar, eu vou retirar de vocês. Vocês vão passar apertado. O verso 10 diz: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Eu vou pesar minha mão. Eu vou disciplinar vocês por conta da infidelidade, por conta da prostituição, por não confiarem em mim, por atribuírem as minhas bênçãos a outro amante. Então eu vou disciplinar vocês. Veja que o sujeito da ação aqui é Deus. Agora descobrirei, eu descobrirei as suas vergonhas. É Deus agindo. O verso 11 diz: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. É interessante que esse povo era muito hipócrita. Igualzinho nós. Porque eles se prostituíam com outros deuses, mas eles continuavam com
os rituais judaicos, as festas, tudo aquilo que foi atribuído a Deus. Eles estavam com o coração longe de Deus, mas o ritual deles estava ok. Puxa, eles são religiosos, eles são crentes, eles fazem aquilo que Deus ordenou. Apenas rituais externos. Eu me lembrei de um texto aqui, abre em Isaías, capítulo 1, verso 13. Leia para mim, Dete, por favor. Deixa eu ter o microfone aqui, só um minuto. Deixa só ela ler o texto, eu aplico e você fala, Gonçalo. Só um minutinho, tá? Pode continuar, mas tem mais... É 1,13. Isso, pode ler o senhor mesmo, seu Paulo. Pode ler. 1,13. Capítulo 1, verso 13. Não tragais mais ofertas de volta. O incenso é para a minha abominação. As luas novas e os sábados. E a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Providencialmente, seu Paulo, o senhor leu um texto que vai ser importante. Fala aqui no microfone, seu Paulo. E depois o Gonçalo fala e eu concluo. Eu vou só aproveitar e vou ler o versículo último. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Gonçalo. O que você queria falar, Gonçalo? O microfone está chegando aí. Eu acho interessante, pastor, que o senhor falou no Nabucodonosor, né? E naquela época era um dos reis mais poderosos da época. E no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, fala, não há coisa alguma na face da terra que possa deter minha mão. E Nabucodonosor ficou, parece que foi 6 ou 7 anos comendo capim com maus animais. Daniel 4. Quando ele deu glória a Deus, foi que ele voltou a ser um homem inteligente e decretou outros decretos. E eu estava lendo, por favor, eu estava lendo o livro de Osés esses dias, e Deus falou a ele, ó, antes de você ser colocado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E agora eu vou te declarar profeta e sacerdote. Acho que é Jeremias, na verdade. Mas a ideia ali, irmãos, é muito boa as contribuições, porque é exatamente isso. Se você pega o texto que o nosso irmão Paulo leu, até o texto do versículo 3, ele está falando o seguinte, olha, o boi conhece o seu dono, né? O animal obedece ao seu dono, mas o meu povo não entende. O meu povo não entende. E é isso, exatamente isso, né? Eu não tinha pedido para o irmão ler esse texto, mas eu fui lá no 13, mas é justamente isso que está acontecendo. Por falta de entendimento, o povo estava perecendo e correndo atrás de coxinha da rodoviária, né? Atrás de falsos deuses. Daí, ele queria servir lá, mas ao mesmo tempo
servir a Deus, né? Olha, oferecendo rituais. Daí na parte C do versículo 13, que o irmão Paulo leu, ele fala assim: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Como que vocês podem me adorar, sendo que vocês estão vivendo de maneira que eu não me agrado? Porque como Paulo leu o outro texto, Deus ele quer algo, né, que esteja de acordo com o caráter dele. E é isso que está acontecendo aqui com esse povo. Esse povo, eles tinham se esquecido de Deus, mas queriam continuar com o ritual. E isso pode acontecer conosco também. Por que nós estamos aqui? Qual é a verdadeira motivação para nós estarmos aqui? Eu estou aqui, e como que está a minha vida lá fora? Eu não posso fazer uma dicotomia entre a minha vida religiosa e a minha vida no trabalho, na família, em outros lugares. Não existe isso. O meu culto, ele está automaticamente ligado com todas as áreas da minha vida. Deus está envolvido em todas as áreas da minha vida. Todas. A minha teologia vai definir o tipo de marido que eu sou, a minha teologia vai definir o tipo de vida espiritual que eu tenho, a minha teologia, ela vai definir, a teologia é o meu conhecimento de Deus, vai definir qual vai ser o meu voto, como que vai ser o meu voto. Porque Deus, ele está envolvido em todas as áreas da minha vida. Percebe? A minha vida não pode ser assim, igual a minha avózinha, tadinha. Quando nós éramos católicos, a gente ia na missa, daí terminava a missa e ela falava, cumpri minha obrigação. Agora, não é isso que Deus quer de você e não é isso que Deus quer de mim. A nossa vida é integral. Aliás, ele fala lá no Novo Testamento que nós temos que ter sal da terra, luz do mundo, né? Deus vai ver as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar ao nosso Deus que está no céu. Quer dizer, a nossa vida ela está diretamente ligada àquilo que nós entendemos de Deus. E o povo perece por falta de conhecimento. Paulo fala, né, em Filipenses 4:8, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, se alguma coisa boa há, né, se alguma boa fama existe, que seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Porque o que ocupa o nosso pensamento vai determinar o meu comportamento. Agora, essas pessoas estavam longe de Deus. E estavam buscando se prostituir. Não é? E agora veja só o versículo 12 e 13. Então nós vimos no verso 11 que eles queriam continuar adorando a Deus com os rituais. Mas Deus está falando assim, não. Eu não aceito isso. Eu farei cessar todo o seu gozo nas suas festas da lua nova. Lembra-se, quem instituiu a festa da lua nova? Deus. Os seus sábados, quem instituiu os sábados? Deus. E todas as suas solenidades, quem instituiu as solenidades? Deus. Eles estavam obedecendo exteriormente a Deus. Mas Deus vai falar assim, eu vou fazer cessar. E sabe por que vai cessar? Porque por conta do adultério espiritual de vocês, vocês vão para o exílio. E lá no exílio vocês não vão poder mais adorar. Quando na Bíblia fala mulher, refere à igreja, não é? Isso. Como eu falei no começo, esse profeta, que é o profeta Oséias, ele não só falou a palavra de Deus, mas ele ilustrou a mensagem de Deus com a sua vida conjugal e com os seus filhos, né? Com a sua vida familiar. Porque o que Deus está falando é o seguinte, olha, assim como a sua mulher é infiel, o povo de Deus é infiel. O povo de Deus é infiel. Essa é realmente a ideia do texto, tá? Daí no verso 12 e 13 ele fala assim, devastarei a sua vide e a sua videira, de que ele diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo os devorarão. Olha só que interessante. A quem que eles atribuíam mesmo as sementes, a fertilidade?
a Baal. Ou seja, os grãos, aquilo que era produzido, era a paga da sua prostituição. Vocês se prostituem com Baal, e Baal dá a vocês, né, na mente deles, e Baal dá a vocês a produção, a fertilidade no campo, e Deus está falando assim, ó, devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, Baal, os falsos deuses. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Verso 13, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Eu vou pesar a mão feio, porque vocês atribuem aquilo que eu dei a falsos deuses. O grão é a paga que vocês recebem de Baal, é por conta disso que vocês vão ser castigados. Veja a pedagogia do Senhor. É isso. Eu estou deixando claro aqui porque vocês vão sofrer. O verso 14, daí o que nós esperamos, né? Olha o contexto que nós estamos. O que se espera para um final de um texto desse? Destruição, fogo, né? Babilônia, desce fogo. Não é isso que se espera? Não é isso natural? Só que vamos ler o versículo 14, irmãos. O verso 14 diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Essa mulher adúltera, infiel, pecadora, que merece a morte, guarde isso na sua cabeça, merece a morte, porque é infiel, o Senhor vai chamar ela no deserto, mesmo que seja lá no cativeiro, e vai falhar ao coração. Olha a misericórdia de Deus. Verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta da esperança, de esperança. O vale do Acor, irmãos, é um local onde o povo de Deus experimentou uma grande derrota por conta do pecado de Acã. Então o povo de Deus está lá em Josué, capítulo 7, do versículo 24 a 26, fala dessa derrota. E o que Deus está falando? E a palavra significa problema, dificuldade. E o que Deus está falando é o seguinte, eu vou transformar aquilo que é problema em esperança. E ele continua, verso 16 e 17. Naquele dia, e presta atenção nessa expressão, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Aquele dia, irmãos, essa expressão, aquele dia no Antigo Testamento, ele já aponta para qual dia? O dia do juízo. Esse dia começou a raiar na primeira vinda de Cristo. Mas ele vai ser pleno na sua segunda vinda. Então esse texto ele já está apontando para o juízo final. Porque é lá que nós vamos conseguir ser justos. É lá, em Cristo, que nós vamos conseguir ser fiéis plenamente. Veja só, ele vai falar essa expressão naquele dia, no verso 16, no verso 18, no verso 21. E a primeira expressão aí está no versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei nomes dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes.
O que Deus está falando aqui é que lá, nesse dia, toda a infidelidade vai passar. O povo de fato vai deixar a infidelidade. E ele vai passar de fato a amar somente a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Daí ele continua aqui, no verso 18 a 20, né, ao segundo naquele dia. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Sabe o que ele está prometendo aqui? Não é aqui. Naquele dia, não haverá mais guerra. Não vai mais ter mais luta. Aqui tem. Mas naquele dia, não vai ter mais. E ele continua. Verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Tudo aquilo que faltou, agora nessa nova aliança, tem. E é interessante que ele termina assim: e conhecerás o Senhor. Percebe a questão do conhecimento? Ele conhecerá o Senhor. E o resultado desse atrair de Deus, irmãos, mostra que o povo de Deus entrará numa relação conjugal de fidelidade com o Senhor. E essa relação, ela inclui, né, a criação. É interessante, né? Ele diz aí no versículo 18, né? Naquele dia falarei a favor dessa aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei deste o arco. Ou seja, está falando aqui da criação. E se você for lá em Romanos, capítulo 8, o que o texto diz a respeito da criação? A criação geme. Ela geme naquele dia. Por esse grande dia. Pelo dia do Senhor. Porque o pecado é tão devastador que inclusive a natureza foi contaminada com o pecado. Mas naquele dia, no dia do Senhor, inclusive a natureza vai ser resgatada. Não é? E, por fim, verso 21 e 22, ele diz: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estas a Jezreel. A nova Almeida atualizada traduz assim: naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei os céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. A ideia aqui é o seguinte: fazendo o caminho contrário, o povo de Deus vai clamar, né? E a terra vai clamar a chuva vai até chegar a Deus. Daí Deus vem numa cascata aqui, abençoando o povo, né? Porque não é Baal o Deus da fertilidade. O nosso Deus é o Deus da fertilidade. E o texto termina dizendo o seguinte: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. A palavra Jezreel, como nós vimos na semana passada, é o nome do primeiro filho e único filho de Oséias, na verdade. Os outros são filhos de outros homens, né? A desfavorecida e a não meu povo. A palavra Jezreel significa Deus semeia. E aqui nós temos a
figura de Deus semeando o seu povo na terra. Né? Figura bonita, né? De Deus semeando o povo na terra. E eu não posso terminar essa aula, irmão, sem dizer que esse texto ele aponta para Cristo Jesus. Esse texto do Antigo Testamento, como todos os outros, ele aponta para Jesus. E ele tem tudo a ver com a minha vida, como com a sua vida. Por quê? Primeiro, porque é o seguinte, essa não é a história do povo de Israel, essa é a história do povo de Deus, do verdadeiro israelita. E como nós vimos na semana passada, o verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado de coração. Esse texto é a respeito da sua história, da minha história. A promessa que está aí é para a minha vida e para a sua vida. E a Jesus, aonde entra nisso? Porque eu passo a fazer parte do povo de Deus por meio de Jesus. Né? Nós já vimos esse texto na semana passada, né? O texto lá de 1 de Pedro 2, 9 e 10, ele fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a sua identidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a sua missão. E daí ele volta na sua identidade no versículo 10, quando ele diz assim, vós sim, que antes não era esse povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora em Cristo alcançaste misericórdia. Essa história é a minha história, é a história da Marlene. Não é a história do povo de Israel físico. É a nossa história, tem tudo a ver conosco. Então nós aprendemos isso, e nós aprendemos também, sabe o que, irmãos? Que nós herdaremos uma terra. Naquele dia, Romanos capítulo 8, verso 17 e 18 diz assim, ó, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Presta atenção, verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deixa eu perguntar para você. Qual é o maior sofrimento que você está enfrentando hoje? Está pesado? Está duro? Está difícil? A palavra de Deus diz que o maior sofrimento que nós enfrentamos aqui, ele não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Quando? Naquele dia. Essa é a nossa viva esperança. Apocalipse, capítulo 21, verso 2 e 4 diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3, então ouvi grande voz vinda do povo, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Preste atenção, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando? Naquele dia. Aqui você chora. Se ele vai enxugar a lágrima do seu olho lá, é porque aqui você chora. Mas essa é a nossa viva esperança, ele vai enxugar cada lágrima do nosso rosto. E não para por aí. E a morte já não existirá. E se não existir lá, por quê? Porque aqui existe. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a história da minha vida, essa é a história da sua vida, irmãos. Essa promessa é para mim e para você. Eu e você, um dia estaremos com o Senhor. Um lugar maravilhoso. Muito diferente daqui. E muito melhor que aqui.